a igreja é una, ou seja, só existe uma igreja e a unidade dela não é primeiro porque a gente está junto, não, é porque ela é o povo reunido, como dizia São Cipriano de Cartago, no século III, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é o templo do Espírito, ela não pode ser a não ser uma e única. Uma e única. Cristo não tem muitas igrejas. No Novo Testamento, a palavra igreja, ela é utilizada de 3 modos. Não é? Igrejas, com I minúsculo e no plural, são as dioceses. São as comunidades que se reúnem ao redor de um sucessor legítimo dos apóstolos e vive na fé católica e apostólica e celebra a Eucaristia. Vive o amor fraterno e testemunha e anuncia Jesus, com os dons e os carismas que o Espírito de Cristo suscita ali. Então isso é igreja, com I minúsculo e no plural. São Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica. Depois, igreja é também a comunidade reunida para a Eucaristia. A comunidade, a igreja que se reúne para celebrar, não é? A comunidade dos batizados. São Paulo diz que os da casa de Cloé, não é? Cloé é essa cristã por quê? Alguns da casa de Cloé me disseram que quando vos reunis, a divisão entre vós. Não é a família de Cloé, eram os cristãos que se reuniam na casa de Cloé para celebrar a Eucaristia. Veja, no primeiro século, na metade do primeiro século. Então, igreja é a comunidade, onde está a Eucaristia, está a igreja, porque está Cristo e está toda a graça. E depois igreja no sentido, a igreja universal, a igreja espalhada por toda a terra. Essa igreja é una e única. Mesmo quando os homens dividem, os cristãos se desunem, se dividem, a igreja continua uma, tá certo? Porque o Espírito de Deus não permite essa divisão. Agora, isso tem que ser expresso concretamente, né? Na comunhão com os legítimos pastores, os bispos legítimos, em comunhão com o sucessor de Pedro. Então, essa é a igreja. Então, ela é una, essa unidade nasce do próprio Cristo que dá o Espírito, né? O Espírito que conserva a igreja unida, e essa unidade se manifesta sobretudo na Eucaristia. Todas as igrejas, no sentido que eu falei, do mundo, celebrando a Eucaristia, em Cristo vamos nos tornando um só corpo. E isso deve se manifestar concretamente, na comunhão entre nós, na comunhão com os bispos, tá certo? Os bispos, a comunhão entre si, e com o sucessor de Pedro. Depois a igreja é santa. Santa porque Cristo a santifica. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, a vivifica o tempo todo com o seu Espírito Santo. Então, ainda que... Veja, a igreja não é santa e pecadora. Isso aqui seria um erro dizer isso. Não é de modo algum santa e pecadora. A igreja é essencialmente santa. Agora, enquanto caminha nesse mundo, formada de pecadores, ela tem no seu meio os cristãos que são santos, mas que experimentam ainda as marcas dos pecados por fraqueza. Atenção, porque uma coisa é o pecado, aquele pecado pela debilidade humana. Outra coisa é o pecado como malandragem mesmo, fechamento para Deus. Tem 2 tipos de pecado, o pecado por malícia e o pecado por fraqueza. Aqueles que vivem no pecado de modo contumaz não são membros da igreja. Ainda que externamente possa ser bispo, cardeal, monge, mas se vive numa situação de contumácia no pecado, Santo Agostinho diz isso, São Tomás diz isso, estão apartados da igreja. São membros externos, mas não internamente. É diferente daquele que na sua fraqueza experimenta, está lá em Romanos 7, a luta que é até o fim da vida, aquilo lá que São Paulo fala no final do capítulo 7 da carta aos Romanos, ao contrário do que alguns pensam, não é do homem antes de ser cristão, é do cristão, é uma luta. Não faço o bem que quero, faço o bem, mas ele está lutando. Agora, quando diz assim, a vida é minha, eu faço como eu quero, já não é mais, não. Ainda que vá à missa, que diga que é católico, não é mais membro da igreja. Está num estado de pecado grave, que a gente chama de pecado que conduz à morte, pecado mortal. Então, veja,
né? Mas a igreja em si, ela é santa, apesar das nossas debilidades, né? E depois a igreja é uma santa católica. Católica não é porque está em todo lugar, não é por isso que a igreja é católica. Ela já é católica no dia de Pentecostes. A palavra católico vem do grego, katolu, katolon. É aquela que é a igreja que tem a totalidade daquilo que Cristo sonhou para ela. Ela tem o evangelho, ela tem a caridade, ela tem todos os dons, ela tem os 7 sacramentos, ela tem a sucessão apostólica, ela tem o ministério petrino, ela tem aqueles que dão a vida por Cristo, o martírio, ela tem o anúncio do evangelho. Então ela é a igreja segundo o todo, diferente das seitas que pegam pedaços. Um briga por causa de sábado, outro briga por causa de imagem, outro briga por causa de dieta alimentar, outro briga por causa de transfusão de sangue. Cada um pega o seu cavalo de batalha. São seitas. A igreja de Cristo é segundo o todo, é católica. É segundo, ou mesmo a raiz de olu vem holístico, o que é o todo. Ela não pega pedaços. É aquilo que diz a Unitatis Redintegratus, lá no número 3 do Vaticano. A igreja tem a totalidade dos meios da salvação. Sim, perfeitamente. Por isso ela é católica. Ela é católica, começa ali no cenáculo. Não é porque está em todo o mundo. Se fosse isso, ela só seria católica a partir do século XVI, com a expansão marítima europeia. Depois, uma santa católica, ela é apostólica. Ela é apostólica no passado, no presente e no futuro. No passado, porque sua raiz, suas 12 colunas, seus 12 alicerces, são os 12 apóstolos do Cordeiro. No presente, porque sustentada pelo Espírito Santo, ela conserva a sucessão apostólica dos bispos. E no futuro, porque até o fim o Senhor é fiel, até o dia de Cristo, nós cremos que não faltarão aqueles que legitimamente nessa sucessão vão pastorear a igreja. E essa sucessão não é só externa, porque eu fui ordenado por bispos, que foram ordenados por outros que vêm dos apóstolos, mas internas, porque o Espírito continua de dentro, nos impulsionando e nos sustentando, mesmo na mutação dos tempos, das situações, dos lugares. A gente tem a certeza que o Cristo, que caminha entre os 7 candelabros, não deixará de dar o seu Espírito e de conservar a igreja na sua apostolicidade.